parece que velho. Meu senhor João, Saltino. Esquenta não que vai sair só UBS lá em cima. O prefeito pediu. Boa noite aos novos vereadores e por presente. Câmara Municipal de Manduri, 12ª sessão ordinária, dia 28 de agosto de 2023. Invocando a proteção divina e havendo número regimental de vereadores, declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do prefeito Benjamin Nicolau Rufk. Está em votação a ata da número 12 de 2023, a 11ª sessão ordinária, realizada em 14 de agosto. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura do expediente, que consta do seguinte. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 410/2023 da Prefeitura Municipal de Manduri. Boa noite a todos presentes, nossos nobres vereadores, nosso digníssimo da comarca de Avaré, a todos que nos assistem. O ofício 410/2023, assunto: retirada de apreciação de projeto de lei. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, venho através dele solicitar a retirada de apreciação do seguinte projeto de lei para adequação. Projeto de lei número 26/2023, que dispõe sobre a inclusão e alteração das metas-diretrizes do PPA 2022/2025 e LDO para 2023, abertura de crédito adicional, em especial o orçamento 2023 e da outras providências, contando antecipadamente com o apoio dessa ilustre Casa de Leis. A presente iniciativa aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência as expressões de apreço e consideração. Assina, senhor José Onivaldo Juste, prefeito municipal. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 27/2023 do Executivo. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2023. Abertura de crédito adicional especial ao orçamento 2023 e outras providências. Boa noite a todos, nobres colegas. Sou Geraldo, da comarca, os funcionários da Câmara que nos assessoram e também as pessoas que porventura nos acompanham pela internet. Manduri, 16 de agosto de 2023, ofício número 409/2023. Excelentíssimo senhor presidente, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 27/2023, que dispõe sua emenda sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2023, abertura de crédito especial ao orçamento 2003 da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e apresentação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata de abertura de crédito especial no valor de R$ 98.981,56, visando criar dotação no orçamento para o setor da cultura, visando a execução da lei complementar número 195, Paulo Gustavo. Esse crédito especial será suportado por excesso de arrecadação no valor de R$ 98.981,56. Ante o que foi imposto no projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária à sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Assina José Onivaldo Juste, prefeito municipal. E anexo, então, está o projeto de lei número 27 para análise das comissões.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 28/2023, do Executivo. Autorize o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Lar São Vicente de Paulo de Manduri e a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2023, abertura e decreto suplementar ao orçamento 2023 e outras providências. Ofício 411/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 28/2023, que dispõe, em sua emenda, autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Lar São Vicente de Paula de Manduri e a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2023, abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2023 e de outras providências. Que ora solicitamos a tramitação e apreciação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata de abertura de crédito suplementar no valor de R$100 mil para a aquisição de um veículo destinado à melhoria do serviço ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idoso. Esse crédito suplementar será suportado por excesso de arrecadação no valor de R$100 mil. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Assina o prefeito José Onivaldo Juste, prefeito municipal. Em anexo, o projeto, suas diretrizes e artigos se encontram no projeto para ser posterior lido. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 29/2023, da mesa diretora. Fixe os subsídios do prefeito e vice-prefeito para a legislatura 2025 e 2028. Projeto de lei número 29/2023. Fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito para a legislatura de 2025 a 2028. A mesa da Câmara Municipal de Manduri, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que foi aprovada e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado para a próxima legislatura em R$11 mil o subsídio mensal para o prefeito e o valor de R$5.200 o valor do subsídio mensal para o vice-prefeito, vedado acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Artigo 2º. O vice-prefeito, quando nomeado para assumir cargo de comissão, deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou pelo cargo assumido. Artigo 3º. Sobre os subsídios do prefeito e vice-prefeito incidirá os descontos previstos na legislação federal, INSS e Imposto de Renda. Artigo 4º. Fica vedado, durante a legislatura, o pagamento de 13º, subsídio e férias. Artigo 5º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Essa lei entrará em vigor a partir de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Câmara Municipal de Manduri, 15 de agosto de 2023. Assina Rafael Pereira da Silva, presidente, Cristiano Vicente Davi, primeiro secretário, e José Carlos Mingardi,
segundo secretário. Justificativa. O presente projeto de lei, ora é apresentado nessa Casa Legislativa, visa atender os princípios da Constituição Federal e as normas aplicadas pelo Tribunal de Contas para a próxima legislatura do subsídio do prefeito e vice-prefeito de Manduri, para os valores citados na proposição, a fim de adequá-los à função executiva. Salientamos que a legislação que encontra-se em vigor referente ao subsídio do prefeito e vice-prefeito refere-se à Lei Municipal 1297/2024. Portanto, após o ano de 2004, não houve mais alterações, a não ser referente à revisão geral anual, ou seja, quase 20 anos. O que vem sendo questionado pelo Ministério Público e Tribunal de Contas. Conforme o Manual Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais, entre aspas, o Tribunal de Contas do Estado, de 2022, sobre a remuneração dos agentes públicos, os subsídios do prefeito e vice-prefeito e dos secretários municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal. No outro passo, o texto constitucional foi explícito ao prever que os subsídios do prefeito e vice-prefeito devem ser fixados pelas respectivas câmaras municipais, observado o princípio da anterioridade, ou seja, em cada legislatura para a subsequente. Artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. Observa-se que tais indicações produzirão efeito somente a partir de 1º de janeiro de 2025, portanto, para o próximo mandato, não havendo qualquer impedimento de tal ato. No que tange à Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 21, parágrafo único. Sendo assim, tendo em vista a importância da matéria vinculada, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação dessa douta Câmara de Vereadores e solicitamos, após o trâmite legais, que o mesmo seja aprovado. Câmara Municipal de Manduri, em 15 de agosto de 2023. Assina os vereadores Rafael Pereira da Silva, presidente, Cristiano Vicente Davi, primeiro secretário, e José Carlos Mingardi, segundo secretário. E anexo ao projeto de lei encontra-se documentos que basearam o impacto que isso causará ao orçamento, para análise e deliberação das comissões. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 2/2023 da mesa diretora. Fixa os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara para a legislatura 2025 a 2028. Projeto de resolução número 2/2023. Fica o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara para a legislatura 2025 a 2028. A mesa da Câmara Municipal de Manduri, no uso das suas atribuições legais e regimentais, faz saber que foi aprovada e promulgada a seguinte resolução. Artigo 1. Fica fixado em R$ 3.400 o subsídio mensal de vereadores da Câmara Municipal de Manduri para a próxima legislatura, que será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, respeitadas as disposições e os limites impostos pela Constituição Federal e Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. O subsídio do presidente da Câmara Municipal, em razão do efetivo exercício da função, fica fixado em R$ 4.500 mensalmente, respeitadamente os parâmetros estabelecidos no caput deste artigo. Artigo 2. O vereador que deixar de comparecer à sessão ordinária ou, comparecendo, não participar das votações plenárias, se houver, sofrerá desconto equivalente à proporção
de sessão ordinárias realizada no mês correspondente. O vereador que deixar de comparecer às sessões extraordinárias ou comparecendo não participar da votação plenária, se houverem, sofrerá desconto equivalente a 10% do valor subsídio mensal para cada sessão extraordinária realizada no mês correspondente. Os vereadores, membros de comissões permanentes que deixarem de comparecer nas reuniões marcadas, sofrerá desconto equivalente a 5% do valor do subsídio mensal para cada reunião realizada no mês. Inciso 3. Para fins de direito à totalidade dos subsídios, ora fixados, considerar-se em efetivo exercício o vereador licenciado por moléstias devidamente comprovada através de atestado médico até 15 dias, ou por motivo de luto, 2 dias consecutivos, artigo conforme o artigo 473, inciso 1 da Constituição de Leis do Trabalho, CLT, assim será tratado. Artigo 3. O suplente de vereador convocado para assumir em virtude do afastamento do titular terá direito a subsídio calculado proporcionalmente ao número de dias assumidos e ao comparecimento às reuniões das comissões permanentes, sessões ordinárias e extraordinárias, desde que não ultrapasse a 15 dias consecutivos. Artigo 4. Sobre os subsídios do presidente e dos vereadores, incidirá os descontos previstos na legislação federal, INSS e IRF. Artigo 5. Fica vedado durante a legislatura o pagamento de 13º, subsídios e férias. Artigo 6. As despesas com execução de presente resolução correrão por conta da dotação orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 7. Essa resolução entra em vigor a partir da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Câmara Municipal, 15 de agosto de 2023, assina o presidente Rafael Pereira da Silva, primeiro secretário Cristiano Vicente Davide, segundo secretário José Carlos Mingardi. Justificativa. O presente projeto de resolução, que ora é apresentado nessa Casa de Lei, visa atender os princípios da Constituição Federal e as normas aplicadas pelo Tribunal de Contas, para que a próxima legislatura do subsídio dos vereadores e presidente da Câmara Municipal de Manduri para os valores citados na proposição. Salientamos que a legislação que se encontra em vigor, referente aos subsídios dos vereadores e presidente da Câmara Municipal, refere-se à Lei 1298/2004. Portanto, após o ano de 2004, não houve mais alterações, ou seja, quase 20 anos, o que vem sendo questionado pelo Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conforme Manual Básico Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais do TCE de 2022, a fixação remuneratória do edil acontece por resolução da Câmara e não por lei sujeita à sanção ou veto do prefeito. No outro passo, o texto constitucional foi explícito ao prever que os subsídios dos vereadores devem ser fixados pelas respectivas câmaras municipais, observando o princípio da anterioridade, ou seja, em cada legislatura para subsequente. Artigo 29, inciso 6º do CF. Observa-se que tais alterações, produzindo efeito somente a partir de 1º de janeiro de 2025, portanto, para o próximo mandato, não havendo qualquer impedimento de tal ato no que tange a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 21, inciso único. Sendo assim, tendo em vista a importância da matéria vinculada, encaminhando o projeto presente de resolução para apreciação dessa dolta Câmara de Vereadores e solicitamos, após o trâmite legais, que o mesmo seja aprovado. Câmara Municipal de Manduri, 15 de agosto de 2023, assina Rafael Pereira da Silva, presidente, Cristiano Vicente Davi, primeiro secretário, e José Carlos Mingardi, segundo secretário.
Em anexo para as comissões está a dotação e os valores. Consulta plenária para a inclusão na leitura do expediente dessa sessão de um projeto que foi protocolado na tarde de hoje. Trata-se de crédito suplementar no valor de 240 mil para a Saimã. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 30/2023, do Executivo. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2023. Abertura de crédito suplementar orçamento 2023 e da outras providências. Manduri, 28 de agosto de 2023. Ofício do número 433/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 30/2023, que dispõe em sua ementa, dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2023, abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2023 e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e apreciação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata de abertura de crédito suplementar no valor de R$240 mil, visando reforço na dotação no orçamento para despesas na Saimã. Esse crédito suplementar será suportado por anulação de dotação no valor de R$240 mil. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Assina José Onivaldo Justo, prefeito municipal. Em anexo, então, está o projeto de lei número 30 para análise das comissões. Os projetos que foram lidos estão à disposição de todos na Secretaria e no site oficial da Câmara e ficam desde já encaminhados às respectivas comissões para a emissão dos pareceres no prazo regimental. A próxima reunião das comissões será amanhã, terça-feira, às 15 horas. Passaremos agora à leitura de 5 indicações. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 91 do vereador Altino Faria dos Santos. Indico ao senhor prefeito para determinar o setor competente que tome providência no sentido de executar a retirada dos troncos de árvores e fazer a reconstrução de calçada e guia em torno da escola Zoroastro Alves. Justificativa. Neste local foram extraídas árvores, ficando somente seus troncos que necessitam ser retirados para reconstruir a calçada e a guia, que ficaram danificadas pelas raízes dessas árvores, além de ocasionar pequenos acidentes às pessoas ao tropeçarem. Plenário, prefeito Benjamin Nicola Rufka, 28 de agosto de 2023, assina o vereador Altino Faria dos Santos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 92 do vereador Altino Faria dos Santos. Indicação número 92/2023, indica ao senhor prefeito que faça a recuperação do asfalto na rua entre a rodoviária e a antiga estação de trem. Justificativo. O trecho citado está em péssimas condições, com muito buraco, e todos sabemos que o local é utilizado para as aulas práticas de direção automotiva. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rufk, 28 de agosto de 2023, assina Altino Faria dos Santos, vereador. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 93 da vereadora Meide Souza Lopes. Indico ao senhor prefeito que determine ao setor competente para proceder o manejo adequado da árvore existente na Avenida Emílio Tosoni, no residencial Clélia, conforme fotos aqui acerida. Justificativa. Os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes.
além de estar invadindo a via pública, impossibilitando a passagem de veículos grandes, além de possível infestação de cupins, colocando em risco a comunidade ao entorno. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rufka, 28 de agosto de 2023, assina a vereadora Mary de Souza Lopes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 94 da vereadora Mary de Souza Lopes. Indicação número 94/2023, indico ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que realize a manutenção, recompondo o pavimento e corrigindo os problemas de drenagem de toda a extensão da rua Rio Grande do Norte, principalmente nas proximidades da igreja Congregação Cristã. Tem algumas fotos aqui ilustrando a via, água empoçada, lixo. Justificativa. Nossa sugestão se justifica em virtude do péssimo estado que se encontra a pavimentação daquela via pública, principalmente nas imediações da referida igreja, com acúmulo de água e lixo nos buracos. Plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka, em 28 de agosto de 2013, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 95 da vereadora Miri de Souza Lopes. Indico ao senhor prefeito, juntamente com o Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, que realizem o protocolo de projetos culturais em parceria com a Associação Paulista dos Amigos de Arte, conforme chamada pública de 2 de 2023. Justificativa. Tal programa visa a difusão cultural e essas ações auxiliam o município com recursos para as atividades artísticas culturais já existissem em nosso município. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rufka, 28 de agosto de 2023, assina a vereadora Mary de Souza Lopes. Encerrada a leitura das indicações, passaremos à leitura, discussão e votação de duas moções. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da moção número 10 da vereadora Meire de Souza Lopes. Moção número 10, de repúdio, 10/2023. A vereadora, que essa subscreve, apresenta à mesa, ouvido do outro plenário, moção de repúdio em face a repasses realizados pelo Ministério da Saúde para pagamento do piso salarial nacional da enfermagem. Justificativo. Considerando os trâmites legais já aprovados pelo Congresso e demais instâncias jurídicas, a Lei nº 14.434 de 2022, PEC, aprovada em julho de 2022, decisão do STF no referendo, a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 7/2022 e declaração da AGU. Considerando ainda a publicação da portaria do Ministério da Saúde número 1135 de 16 de agosto de 2023, analisando o repasse nominal realizado no Fundo Municipal de Saúde, percebemos que o valor repassado pelo Ministério da Saúde foi aquém para garantir o cumprimento da lei federal. Resta a nós, como representantes da população, que também está acompanhando juntamente com os profissionais da enfermagem o pagamento dessa remuneração. Repudiar os valores que foram repassados aos municípios, já que não garantem o pagamento do piso nacional a todos os profissionais. Há mais de um ano, esta categoria aguardava com ansiedade esses repasses, como forma efetiva de garantia e sustentabilidade do pagamento, porém seguem mais uma vez tendo que lutar para terem o que é seu de direito pelo reconhecimento dessa classe de forma justa pelos serviços essenciais prestados à população. Que o conteúdo dessa moção seja encaminhado ao COREM, São Paulo, ao COFEM, ao Ministério da Saúde e ao Congresso Nacional, dando ciência a todos os deputados e senadores e ainda que a cópia desta seja publicada na imprensa local.
Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Ruf, que 24 de agosto de 2003, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Está em discussão a moção. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Geraldo do Jornal A Comarca, que aqui sempre prestigia as nossas sessões, servidores desta casa e o público que nos ouve aí pela internet. Essa moção de repúdio eu fiz acompanhando, né, os repasses feitos pelo Ministério da Saúde. Na última quarta-feira a gente acompanhou, caiu aí na conta da prefeitura em torno de 73 mil, um pouquinho mais. E infelizmente, né, ao acompanhar o desfecho desse valor, que num cálculo rápido, que o piso da enfermagem ele vem de maio de 2023, né, a partir do momento em que o STF liberou, que o piso estava suspenso. Quando libera-se a lei, né, depois de muito trâmite, 1 ano de trâmite, libera-se, então está vigente a partir de maio. Então teremos que receber retroativos, beleza? Acompanha-se, muita ansiedade, espera cair na conta. Quando cai na conta, a gente vai fazer as contas e o valor não bate, né? Eles falaram que repassaram para 4 meses, maio, junho, julho e o mês de agosto. Mas, para isso, eles teriam que ter mandado no mínimo 163 mil. Para fazer um repasse, como o Manduri paga 1.320, né, que é o salário mínimo para um auxiliar de enfermagem, para 259, que é a carga horária proporcional a 40 horas e não a 44, que o piso de 44 horas semanais daria 2.375. Então, são 839 de diferença salarial do piso, pelo que a gente tem entendido. Só que nas contas, né, tanto de auxiliar quanto de enfermeiros no município, teria que vir 163.764 para conseguir pagar os 4 meses. Veio 73. Então, veja a grande diferença. Corri atrás da nossa secretária de saúde, né, a Nilza, junto com o Jurandir, o InvestSUS, tudo que eles informaram está idêntico até o que é desnecessário, porque nós temos o programa E-Social, que é um programa que tudo que nós recebemos vai cair no E-Social, é informado lá também, então não teria nem necessidade de encaminhar tanto. Mas enfim, foram encaminhadas todas as formalidades, exigências, né? Tá tudo aí, só que infelizmente quando a gente tem essa contrapartida do governo, infelizmente ela vem aquém. Isso não só foi em Manduri, foram em outros municípios também. Então, por isso eu peço aí a aprovação dos pares nessa moção de repúdio, né? Quanto ao quesito do que tange a transferência de recurso para o piso da enfermagem, ele foi aquém do que deveria ser repassado. Dos ACS, todo mês cai direitinho na conta, sempre teve a aprovação e já vem a aprovação só do valor total, porque ela já é incluso. Então, acreditamos que o da enfermagem fosse ser feito da mesma forma, porém, nos frustramos mais uma vez. A enfermagem está sendo feita de palhaça, essa é a verdade. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção número 11 da vereadora Meire de Souza Lopes. Moção 011/2023 de congratulações. A vereadora que essa subscreve apresenta à mesa, após ouvido o doutor plenário indico a moção de congratulações ao senhor Luiz Henrique Becker
pelos importantes trabalhos desenvolvidos na frente da Academia Brasileira de Letras. Justificativa. Luiz Henrique Becker nasceu na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo no dia 16 de abril de 1985, filho de Luiz Carlos Becker, Marina Miranda Becker. Foi criado pelos avós paternos Alcides Cordeiro Becker e Benedita Botelho Becker. Autor de 15 livros, destaca-se sempre como o poeta dos sonhos. Seus livros e suas obras poéticas estão espalhadas pelo mundo. Seus poemas já se fazem presente em 42 países através dos trabalhos de antologia do Peru. E membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, foi eleito para a Academia em 2017 e, posteriormente, em 2019, assumiu o Conselho Consultivo da mesma em sessão solene da LESP. Também preside o gabinete acadêmico, recebendo autores do país inteiro e outros países na cidade de São Pedro do Turvo. Tem reconhecimento em inúmeros municípios. Por seu trabalho, destaca-se aqui e de cidadão emérito de Santa Cruz de Rio Pardo em 2015 e comendador do Poder Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo em março de 2022. Formado em filosofia, destaca-se ao gabinete acadêmico e à busca do incentivo de literatura. Também é psicanalista, promoveu palestras de incentivo à poesia dentro da Fundação Casa Bauru, encontrando êxito no seu incentivo. Escreveu o livro Poemas para Jesus, uma das obras com 33 poemas e poesias que fez em homenagem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São 33 textos que fazem referência, um a cada ano vivido por Jesus Cristo aqui na Terra. Esse livro traz em sua contracapa o poema que foi feito em homenagem à cidade de Manduri. O poeta Luiz Becker destaca-se abertamente o amor, carinho e respeito por esse povo, e por ele é cantado em verso e poesia. Em agradecimento por todo o carinho e apreço representado em forma de poesia por nosso município, é que solicito dos nobres pares a aprovação dessa moção, que deliberado por essa Casa de Leis seja enviado cópia ao homenageado e publicado na empresa escrita. Plenário, Prefeito Benjamin Nicolau Rufka, 24 de agosto de 2023, assina a vereadora Merle de Souza Lopes. Está em discussão a moção. Esta moção, senhor presidente e nobres vereadores, eu não sei se vocês vão se recordar do poeta que veio e leu um poema para Manduri, né? Ele trabalhou aqui em Manduri já há uns tempos atrás, acho que, salvo engano, em 2008, 2010, mais ou menos. E escreveu esse poema para Manduri, tem um carinho enorme por Manduri. Esteve aqui juntamente comigo, com a Ana Paula, na Secretaria de Educação. E tem diversos projetos que ele vem demonstrando e tentando implantar no município. E pelo fato do carinho dele ter colocado esse poema, né, levando o nome de Manduri, para onde o livro dele for, com toda a congratulação que ele já recebeu, tanto de câmaras na região aqui, então acredito que seja um agradecimento mesmo para ele, né, em forma dessa moção. Ele não está aqui hoje por problemas de saúde aí com familiares, mas tenho a certeza que ele vai ficar muito grato e feliz por essa moção. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Encerrada a leitura do expediente, iniciaremos a ordem do dia.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 21 das comissões ao projeto de lei número 21/2023 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o SECOMAN, visando o atendimento de criança e adolescente do município de Manduri com recursos do CMDCA. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamentos e Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 21/2023, que objetiva autorizar o Poder Executivo e firmar termo de fomento à entidade Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN, visando o atendimento de crianças e adolescentes do município de Manduri, com recursos do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, CMDK. A proposta em questão foi lida na 11ª sessão ordinária de 2023, realizada em 14 de agosto de 2023. Em continuidade ao processo legislativo, a preposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucionais, legais e jurídicos, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. Na condição de relator designado, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda nas previstas, estando o projeto em conformidade com o preceito o artigo 25 da Constituição do Estado. Observa-se que a Lei Orgânica do município de Manduri estabelece ao município competente prover a tudo quando diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe preventivamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal, a teor do que dispõe sobre a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda a Lei Orgânica, que é facultado ao município, no estrito interesse público, firmar convênio com a entidade pública ou privada para a prestação de serviço de assistência social à comunidade. Artigo 135, parágrafo único, que seria artigo parágrafo único, inciso 2º. Trata-se o tema em questão de autorização para o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN, durante o exercício de 2023, visando proporcionar acompanhamento e atenção contra turno escolar a 105 crianças/adolescentes, projeto efetuar pagamento de RH, que encontra-se apenso ao projeto, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$6.000, conforme previsto a orçamentária constante no artigo 3 do projeto durante o exercício de 2023, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, prescreve, artigo 26, a destinação de recursos para, direta ou indireta, cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Ademais, a concessão
de subisenção sociais disciplinada pelo artigo 16 da Lei Federal número 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização, senão vejamos. Artigo 16. Fundamentalmente e nos limites da possibilidade financeira, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicada a esses objetivos revelar-se mais economia. É certo que os dois dispositivos supra disciplinam e registrem as transferências de recursos públicos para o setor privado, sendo que, desse modo, tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para as pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer-se expressadamente autorizadas em leis específicas e atender à lei de diretrizes orçamentárias ou que verificarem no presente caso. Verifica-se ainda que a propositura encontra sua justificativa acosta ao ofício número 359/2023, vindo instruída com o plenário de trabalho, no qual houve descrição clara, prevista e detalhada ao objeto do convênio, o qual necessariamente deve atender um interesse público, conforme a exigência da legislação em vigor. Destaca-se também o cumprimento da Lei nº 2.223/2021 e suas alterações, tendo sido juntados documentos. Assim, percebe-se que a presente matéria disciplina e normatiza a concessão de subvenções sociais, devendo ser imposta aos responsáveis pela entidade beneficiada a preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentando não somente para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transparências, vez que a subvenção social só pode ser utilizada em despesas de custeio definidas na Lei Federal 4.320/64. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesas do órgão concedente, bem como Poder Legislativo, deve acompanhar e fiscalizar a utilização desses recursos, observando principalmente a finalidade das transferências, a fim de evitar que subvenções sociais concedidas pela Prefeitura se desvirtuem dos seus reais objetivos. Ademais, é sábido que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que a autorize. A Lei Federal número 4.320/64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento, sendo que, no caso em tela, verifique-se que o artigo 3 da preposição indica a fonte orçamentária para a cobertura das despesas, estando, portanto, prevista no orçamento vigente de acordo com a preceitua a legislação em vigor. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 21/2023, lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de seu voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, devendo o voto ser nominal. É nosso parecer, Sala das Comissões, 15 de agosto de 2023, relatora designada Mari de Souza Lopes, concordo os demais membros: Altino Faria dos Santos, Anésio Rinaldi Júnior, Cícero Aparecido de Barros, Cristiano Vicente Davi
Edilson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Marla Cristina Laurano Bernardes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça o sorteio. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador José Carlos Mingardi, sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi. Sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Vereador Anésio Rinaldi Júnior. E vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Projeto de lei número 21/2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 22 das comissões do projeto da lei número 22/2023. Do vereador Cristiano Vicente Davi. Institui a política da inclusão das mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho, no município de Manduri, São Paulo, e de outras providências. Parecer conjunto das comissões de legislação, justiça e redação final, obras, serviços públicos, cultura, educação, saúde, assistente social e esporte. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 2022/2023, de autoria do vereador Cristiano Vicente David, o qual objetiva a instituição da política de inclusão das mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho do município de Manduri e de outras providências. A proposta em questão foi lida na 11ª sessão ordinária de 2023, realizada em 14 de agosto de 2023. Em continuidade ao processo legislativo, a preposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucionais, legais e jurídicos, e para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistente Social e Esporte. Na condição de relator designado, juntamente com os demais, verificamos que a proposta pretende estimular ações e campanhas que promovam a inclusão de mulheres vítimas de violência domésticas no mercado de trabalho. Houve grande discussão acerca do projeto, momento em que todos os presentes decidirão pela regulamentar tramitação do projeto, subscrevendo ao plenário. Projeto número 22/2023. Institui a política de inclusão de mulheres vítimas da violência doméstica. Só o parecer, né? Está em discussão o projeto de lei. Boa noite a todos os vereadores aqui. O projeto já tinha sido discutido, né? Apresente o projeto em si, tem o programa, chama-se Recomeçar. Eu tirei uma cópia para todos os vereadores, mas saiu meio, né, apagado. Depois, posterior, eu vou passar para todos. O programa em si, Recomeçar, que se chama, vem da lei federal, que foi agora de 9 de setembro de 2022, que institui em âmbito nacional o Agosto Lilás, como mês de proteção às mulheres destinado à conscientização para o fim da violência contra as mulheres.
essa lei federal foi assinada pelo presidente em exercício, né, que constituiu o Agosto Lilás, que é o programa nacional, que é um programa de várias atuações no município com assistentes sociais. O programa, que se chama Recomeçar, que é municipal, o projeto é desenvolvido para visibilizar a capacitação técnica e a inserção de mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho, oferecendo também assistência jurídica, psicóloga e social às mulheres. Dentro do programa tem suas justificativas, né? O programa ele é bem amplo, né? Eu entreguei o programa para as assistentes sociais, né? O CRAS, para o pessoal da assistente social, para o pessoal também do Conselho Tutelar, que atuam aí com mulheres também vítimas, né, que é as menores. Tem seus dados estatísticos, tem o programa, qual o dever do Estado e o dever nosso do município, estar junto aos pontos-chave do programa, a visibilidade do programa, que dentro da abertura desse programa junto ao município, a gente poderemos buscar investimento junto ao Ministério da Mulher, que hoje tem o Ministério da Mulher, uma vez aprovado o projeto pela Câmara, mas também cobrar do Congresso Nacional um projeto de lei instituindo o programa Recomeçar, criando um mecanismo para visibilizar a capacitação de recursos para a construção de custeio desses centros. Seria um centro de mulheres que passam pelos programas sociais aí, que a gente vamos reabilitar as mesmas, tanto elas como seus familiares, né, adolescentes, crianças, trazendo de volta para a classe social, onde muitas ficam escondidas aí e têm sua vida brecada, né? Muitas vezes não comparecem ao trabalho mais, não têm a sua vida social mais aberta. Então a gente estaria fazendo uma parceria aí com o pessoal da cidade, uma parceria com os empresários, uma vez trazendo essas mulheres outra vez para o social. No projeto tem seu impactos sociais do programa todo, e realmente esse projeto é um projeto muito bom. Além de ser posterior, se for aprovado por essa casa, a gente já vai ter uma conversa com o prefeito, porque a gente não adianta fazer um projeto e passar pela Câmara e ficar engavetado. Então a gente esperamos aí, posterior, com a parte social, né, o prefeito, tanto agora ou posterior, a partir desse ano, pelo menos começar a pôr em prática, e o ano que vem dar essa entrada do projeto e o programa lá no Ministério e nos meios aí de desenvolvimento social. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será simples. O vereador que for a favor do projeto permaneça sentado, quem for contrário que se manifeste. Vereador José Carlos Mingardi, sim. Não. Desculpa. O projeto de lei número 22 de 2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 23 das comissões. O projeto de lei número 23 de 2023. Do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o SECOMAN, visando o atendimento de criança e adolescente do município. Repetiu? Visando o atendimento de criança e adolescente do município de Manduri e a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2023, abertura de crédito suplementar ao orçamento 2023 e outras providências.
Parecer conjunto das comissões de legislação, justiça e redação final. Finança e orçamento e obras, serviços públicos, cultura, educação, saúde, assistência social e esporte. O presente parecer tem objetivo o projeto de lei número 23/2023, que objetiva autorizar o Poder Executivo firmar termo de fomento com a entidade Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN, visando o atendimento de crianças e adolescentes no município de Manduri com recursos oriundos da emenda parlamentar. A proposta em questão foi lida na 11ª sessão ordinária de 2023, realizada em 14 de agosto de 2023. Em continuidade ao processo legislativo, a preposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucionais, legais e jurídicos, para a Comissão de Finanças e Orçamento, para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte. Na condição de relator designado, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda não previstos, estando o projeto em conformidade com a preceitua do artigo 25 da Constituição do Estado. Observa-se que a Lei Orgânica do município de Manduri estabelece ao município compete prever a tudo quando diga respeito à sua peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre o assunto de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal, a teor do que dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda a Lei Orgânica que é facultado ao município, no estrito interesse público, firmar convênio com a entidade pública ou privada para prestação de serviço assistente social à comunidade. Artigo 135, parágrafo único, inciso 2º. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recurso financeiro por meio de termo de fomento ao Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN, durante o exercício de 2023, visando proporcionar acompanhamento e atenção em contraturno escolar a 105 crianças/adolescentes. Projeto reestruturar, que encontra-se apenso ao projeto, sendo que, pelo que se observa da população, o município repassará recurso financeiro no valor de R$100 mil, conforme previsão orçamentária constante no artigo 6 do projeto durante o exercício financeiro 2023, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, prescreve, artigo 26, a destinação de recursos para direta ou indireta cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, que deverá ser autorizada por lei específica atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar previstas no orçamento ou em seus créditos adicionais. As demais, a concessão de subvenções sociais disciplinada pelo artigo 16 da Lei Federal número 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização, se não vejamos. O artigo 16, fundamentamente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional,
sempre que a suplementação de recurso origem privada, a aplicação a esses objetivos revelar-se mais econômica. É certo que os dois dispositivos supra disciplinam e restringem as transferências de recursos públicos para o setor privado, sendo que, deste modo, tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para as pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer se expressamente autorizadas em lei específica e atender à lei de diretrizes orçamentárias, o que verifica-se no presente caso. Verifica-se ainda que a propositura encontra-se sua justificativa acostada no ofício número 398/2023, vindo instruída com plano de trabalho, no qual houve descrição clara, prevista e detalhada do objeto convênio, o qual necessariamente deve atender o interesse público conforme exigência da legislação em vigor. Destaca-se também o cumprimento da Lei Municipal número 2273/2021 e suas alterações, tendo sido juntados documentos. Assim percebe-se que a presente matéria disciplina e normatiza a concessão de subvenções sociais devendo ser impostas aos responsáveis pela entidade beneficiada. A preocupação com a correta aplicação de recursos recebidos, atentando não somente para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências, vez que subvenção social só pode ser utilizada em despesas de custeio definida pela Lei Federal número 4.320/64. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesa do órgão concedente, bem como o Poder Legislativo, devem acompanhar, fiscalizar a utilização dos recursos, observando principalmente a finalidade da transferência, a fim de evitar que subvenções sociais concedidas pela Prefeitura se desvirtuem dos seus reais objetivos. Ademais, é sabido que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que autorize a Lei Federal número 4.320/64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º. Exigem que em todas as despesas conste de lei de orçamento, sendo que, no caso em tela, verifica-se que o artigo 6 da preposição indica a fonte orçamentária para abertura das despesas, estando, portanto, previstas no orçamento vigente de acordo com a preceitua a legislação em vigor. Assim sendo, não havendo óbitos, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 23/2023, lembrando que o projeto precisa ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É nosso parecer, Sala das Comissões, em 15 de agosto de 2023, relatora designada Mélia de Souza Lopes, concorda os demais membros, Altino Faria dos Santos, Anésio Rinaldi Júnior, Cícero Aparecido de Barros, Cristiano Vicente David, Edilson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Marla Cristina Laurando Bernardes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça o sorteio. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Saiu. Vereador José Carlos Mingardi, sim. Vereadora Marla Cristina Laurando Bernardes. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. Vereador Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim.
Vereadora Mari Souza Lopes. Sim. O projeto de lei número 23 de 2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 24 das comissões ao projeto de lei número 24 de 2023 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Lar São Vicente de Paulo de Manduri e a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2023, abertura de crédito suplementar ao orçamento 2023 e da outras providências. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final. Finanças e Orçamento e Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 24/2023, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Lar São Vicente de Paula, de Manduri, visando o atendimento de idosos com recursos oriundos de emenda parlamentar. A proposta em questão foi lida na 11ª Sessão Ordinária de 2023, realizada em 14 de agosto de 2023. Em continuidade ao processo legislativo, a preposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucionais, legal e jurídico, para a Comissão de Finanças e Orçamentos e para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. Na condição de relator designado, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda previstas, estando o projeto em conformidade com o que preceitua o artigo 25 da Constituição do Estado. Observa-se que a lei orgânica do município de Manduri estabelece que o município compete prover a tudo quando diga a respeito de peculiar interesse ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal, a teor do que dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda que a lei orgânica que é facultado ao município, no estribo interesse público, firmar convênio com entidade pública ou privada para a prestação de serviço de assistente social à comunidade. Artigo 135, parágrafo único, inciso 2º. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Lar São Vicente de Paula, de Manduri, durante o exercício de 2023, visando proporcionar acompanhamento e entendimento de idosos. Projeto apenso, sendo que, pelo que se observa, a proposição, o município repassará recurso financeiro no valor de R$30 mil, conforme previsão orçamentária constante do artigo 6 do projeto durante o exercício financeiro de 2023, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de 2020, prescreve, artigo 25, a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica
atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Ademais, a concessão de subvenções sociais, disciplinada pelo artigo 16 da Lei Federal número 4.320/64, destina-se de atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização, se não vejamos. O artigo 16, fundamentamente e nos limites das disponibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prevenção de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicadas a esses objetos revelar-se mais economia. É certo que os dois dispositivos supra disciplinam e restringem as transferências dos recursos públicos para o setor privado, sendo que deles modo tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer se expressamente autorizadas em lei específica e atender à lei de diretrizes orçamentárias, o que verifica-se no presente caso. Verifica-se ainda que a propositura encontra-se sua justificativa acostada ao ofício número 397/23, visando instruída com o plano de trabalho, no qual houve descrição clara, prevista e detalhada do objeto do convênio, o qual necessariamente deve atender o interesse público, conforme exigência da legislação em vigor. Destaca-se também o cumprimento da Lei Municipal número 2273/2021 e suas autorizações tendo sido juntadas documentos. Assim, percebe-se que o presente matéria, disciplina, normatiza a concessão de subvenções sociais, devendo ser imposta aos responsáveis pela entidade beneficiada. A preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentado não somente para a legalidade da regularização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências. Uma vez que a subvenção social só para ser utilizada em despesas de custeio definida pela Lei Federal 4.320/64. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesas do órgão concedente, bem como o Poder Legislativo, deve acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando principalmente a finalidade das transferências, a fim de evitar que a subvenção social concedida pela Prefeitura se desvirtam dos seus reais objetivos. Ademais, é sabido que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que autorize a Lei Federal 4.320/64, Lei do Orçamento, e seu artigo 6º exige que todas as despesas constem de lei de orçamento, sendo que, no caso em tela, verifique-se o artigo 6º da proposição, indica a fonte orçamentária para a cobertura das despesas, estando, portanto, prevista no orçamento vigente, de acordo com o que preceita a legislação em vigor. Assim sendo, não havendo óbitos, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 24/2023. Lembrando que o projeto precisa ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo ser voto nominal. É nosso parecer. Sala das Comissões, 15 de agosto de 2023, assina a relatora designada Mério de Souza Lopes, assina os vereadores Altino Faria dos Santos, Anésio Rinaldi Júnior, Cícero Aparecido de Lopes, Cristiano Vicente David, Edilson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Marla Cristina Laurano Bernardes. Está em discussão o projeto de lei.
A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça o sorteio. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. Vereador Anésio Rinaldo Júnior. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. O projeto de lei número 24, 2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer número 25 das comissões ao projeto de lei número 25 de 2023, do vereador Cristiano Vicente Davi. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer protetor solar aos empregados públicos do município de Maduri, São Paulo, e da outras providências. Parecer número 25, de 15 de agosto de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 025/2023, de autoria do vereador Cristiano Vicente Davi, o qual objetiva autorizar o Poder Executivo Municipal a fornecer protetor solar aos empregados públicos do município de Manduri e da outras providências. A proposta em questão foi lida na 11ª sessão ordinária de 2003, realizada em 14 de agosto de 2023. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, e para as comissões de Finanças e Orçamento e de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. Na condição de relator designado, juntamente com os demais, verificamos que a proposta pretende estimular e proteger os empregados públicos que se expõem de forma habitual ao sol. Houve grande discussão acerca do projeto, no momento em que todos os presentes decidiram pela regular tramitação do projeto, submetendo-o ao plenário. Assim sendo, não havendo óbices, manifestando favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 025/2023. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 15 de agosto de 2023. Assina os vereadores Mari de Souza Lopes, Altino Faria dos Santos, Anésio Rinaldo Júnior, Cícero Aparecido de Barros, Cristiano Vicente Davi, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi e Marla Cristina Laurano Bernardes. É simples. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será simples. O vereador que for a favor do projeto permanece sentado e quem for contrário que se manifeste. O projeto de lei número 25, 2023 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, daremos início à explicação pessoal. Farão uso da palavra os vereadores que se inscreverem em livro próprio. De acordo com o nosso regimento interno, em seu artigo 126, o vereador tem 5 minutos para fazer seu pronunciamento. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça sorteio. Vereadora Mari Souza Lopes.
Dispenso. Vereador José Carlos Mingardi. Som. Boa noite novamente. Som. Aos novos colegas. Está saindo som? Quero me manifestar aqui nesse tempo que a gente tem. A respeito, tivemos a semana passada em Brasília, né? Uma comitiva aí de vereadores, de prefeitos, tivemos várias agendas lá, muito contato, muito trabalho de busca de recursos, né? Para o município, projetos e tudo mais. Acredito que foi muito bom, foi frutífero, né? Eu não conhecia Brasília, gostei muito. Uma cidade planejada, organizada, limpa. Uma cidade, parece até que você está em outro país. Gostei muito da cidade, embora está muito seco lá o tempo. Está ruim, né? Está ruim de respirar em todo lugar. Mas eu quero dizer sobre uma situação que vem acontecendo, assim como a vereadora Mari se manifestou, né? Através dessa moção de repúdio contra um ministério do governo. Eu quero aqui deixar registrado a minha indignação, a minha insatisfação, o que o governo federal vem fazendo com os produtores de leite no Brasil. O governo federal, ele vem desde o começo que assumiu, batendo cabeça, até agora não engrenou ainda. Aí já bateu recorde de emendas, de valores de emendas, para que os deputados votem o arcabouço fiscal. Foi aprovado aí, com ressalvas. Quer, de toda forma, furar o teto de gasto, e vai furar o teto de gasto, mais uma vez. Não para no país, fica viajando, recebendo aí ditadores da América, países onde o povo está lá sofrendo, sendo mortos por tanques de guerra, a mando do ditador, um total desrespeito, um total absurdo com os direitos humanos das pessoas. E o presidente Lula, ele tem um carinho muito grande por esses ditadores. Se não bastasse isso, né, que já afronta o brasileiro. Não é possível que o brasileiro permaneça inerte a isso. E acho não é com ele, não é na pele dele. Mas, enfim, isso é um debate um pouco mais profundo para aqueles que acompanham aí a política, a evolução da política. Mas, na prática, além de inúmeras outras coisas que a gente discorda desse governo de esquerda, que o problema também não é ser de esquerda nem de direita, o problema são as atitudes, né? O grupo que eles formam para governar é um negócio terrível. O resultado, os frutos são terríveis. Ele está importando leite em pó da Argentina, que está lá com essa economia em frangalhos, com a inflação mais de 100% ao mês. É um governo de esquerda que está destruiu a economia da Argentina. Está comprando leite em pó da Argentina, colocando no Brasil, colocando água no leite, pondo na caixinha e vendendo no supermercado. Não pode fazer. Isso é uma coisa que não pode fazer. Os órgãos responsáveis já entraram até entraram contra isso, né? Não pode fazer isso. E o produtor de leite brasileiro está sofrendo com isso. Por quê? Agora que é a época do frio, é a época que não tem comida, que tem que tratar do gado no coxo, que dá muito mais trabalho, aumenta muito mais o gasto com volumoso, com ração concentrada, né? Que historicamente nessa época agora o leite ele subiria o preço. É um momento que o produtor costuma até deixar ali uma reservinha, sobrar um dinheirinho, guardar um dinheirinho para enfrentar os altos e baixos da vida, né, na pecuária.
Então, ele está só abaixando o leite para o produtor, abaixando. Baixou 40 centavos, agora mais 20 centavos, agora mais 20 centavos. O camarada não vai aguentar, não vai aguentar, vai quebrar. Vai quebrar. Né? Vai quebrar, o produtor de leite vai quebrar. Não tem condições. Seria, né? Então, e o governo Lula está fazendo isso. Ele está importando leite de um país, de um amigo dele, que é um outro governo de esquerda, importando leite em pó, hidratando e pondo na caixa para vender, na caixinha. E você está tomando isso aí. Eu não sei bem o que você está tomando, mas você está tomando isso aí. Então, eu quero deixar registrado o meu repúdio a essa atitude do governo. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Novos vereadores, a nossa próxima sessão ordinária será no dia 11 de setembro de 2023. E o protocolo será realizado até o dia 6/9, em virtude do feriado nacional da independência do Brasil.